Bom dia, irmãos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, o artista plástico e grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Hoje, dia 10 de agosto de 2021. Há 47 anos atrás, eu retornava à Terra usando esse corpo biológico, né? Reencarnava no dia 10 de agosto de 1974, em um sábado, às 1h30 da manhã, da madrugada, eu reencarnava. Hoje eu estou fazendo 47 anos. Bom, gente, e como meu aniversário, eu quero compartilhar com vocês conhecimentos. Quero que vocês tirem dúvidas, tanto no WhatsApp, quanto no Facebook, quanto no Telegram, como no Instagram, certo? Também queria dizer que eu sou muito grato ao grande arquiteto do universo, que é Deus, por ter me dado amigos e amigas maravilhosos, né? Eu tenho poucos amigos, cabem duas mãos, mas são amigos extremos, né? Pessoas que valeu a pena reencontrar nessas existências, né? E são pessoas que estão dividindo conhecimentos, dividindo a vida comigo, são pessoas que eu confio. E, gente, muito bom estar com vocês. Sou grato a Deus pelas filhas que tenho 2 filhas, né? Sou muito grato a Deus por ter encontrado pessoas incríveis, né? Sou muito grato a Deus por cada quadro que tenho, cada livro que tenho, por ter relembrado de outras existências na atual existência, porque isso freou o meu instinto guerreiro, né? E fez com que eu pudesse tá mais contrito com a minha parte espiritual. O nosso amigo, irmão Senescal, né? O Senescal da Nova Ordem de Cristo, o irmão Cláudio, que é o ninja do WhatsApp, me perguntou como é que você fez para lembrar. Existe um exercício? Bem, irmão, veja, eu durante os últimos 3.000 anos, eu vim me programando mentalmente para isso. Como agora, veja, eu estou pintando quadros que são coisas que me fazem me afastar do mundo para que eu possa fazer uma conexão com a parte espiritual. E então, para que na próxima existência eu possa lembrar desses quadros e lembrar, na parte egípcia, na época egípcia eu fazia mentalizações. Então, a primeira mentalização, a primeira lembrança de outras vidas que eu tive foi como escravo do Antônio Coelho. Estava em casa lendo um livro e daqui a pouco veio a lembrança, acordado, certo? E aí, com 8 anos depois, eu encontrei a fazenda que pertenceu a ele em Bonito, um engenho que era dele. E depois, pesquisando na internet, encontrei o Antônio dos Santos Coelho, que veio para o Brasil em 1781, e eu nasci nessa época, na embarcação que veio com ele de Portugal para cá. Nasci escravo dele, um negrinho escravo dele. Bom, irmão, a segunda lembrança foi essa aqui, gente, olha, veja. Eu ainda estou terminando o projeto, certo? Aqui você vai ver eu, Jex Muley, dentro de uma poça de lama, sendo julgado por mulheres e homens. Mas aqui teve 2 pessoas que foram a meu favor. O ancião da montanha e essa moça que está aqui com a espada. A maioria dessas pessoas eu reencontrei nessa atual existência. Algumas delas são meus parentes, outras foram minhas namoradas, certo? Na atual existência. Então, na verdade, eram milhares de pessoas. Milhares não, umas 200 pessoas que me seguiam nesse dia. E eu tive esse sonho por muitos meses. Esse sonho e este outro sonho. Aqui estou eu, Jex Mulher, após uma sessão de tortura.
do Castelo do Chinão, certo? E alguns amigos que foram comigo presos, certo? Então, essas lembranças foram constantes durante o ano, até o dia que o Clemente, que foi meu algoz nessa época, hoje é um orientador espiritual, vai reencarnar muito em breve como um parente meu, certo? Não prefiro aqui não falar sobre isso, é um acordo espiritual que nós temos. Então, eu fui e de repente, procurando ver aquela Clemente, procure na internet donos de castelo de sobrenome Moraes na França, época medieval, Cavaleiro Templário. Quando eu procurei, estava lá a imagem. A mesma imagem que eu vi estava lá. Na hora me deu um arrepio, uma vontade de chorar imensa, uma crise de um mistura de alegria e choro, é indescritível. E então me descobri. E eu descobri que eu tinha ética maçônica, eu já nasci um maçom. Por quê? Porque eu fui iniciado nessa época. Porque eu fui iniciado nos ritos de mato, mesmo não fazendo, na época egípcia, certo? Eu seguia um comportamento muito difícil como sacerdote de Amon, certo? Então, gente, eu não sei como, mas aconteceu. Então, para que eu possa me lembrar, já estou me programando de outras vidas, em outras vidas dessa existência, eu estou fazendo meus quadros. Vou fazer 3 museus para deixar lá, para que eu possa chegar depois nesses museus e ver meus quadros, certo? Bom, eu falei no outro vídeo, sobre esses 2 livros, esse aqui, ó, do arqueólogo Heather Prince. Esse aqui é a vida de Jesus Cristo ditada por ele mesmo. Os irmãos do WhatsApp receberam, do grupo do WhatsApp, porque o nosso irmão Senescal, né, o Cláudio, repassou para eles. Mas os irmãos do Telegram não repassaram, não receberam. Então eu vou postar no Telegram, viu, daqui a pouco, os PDFs desses 2 livros já em português, tá certo? Para vocês que estão no Telegram. E se vocês do Instagram também quiserem, é só entrar no PV, me enviarem o e-mail de vocês que eu envio para vocês, tá certo? Vamos falar um pouco agora sobre a época de Moisés, certo? Moisés, quando saiu de Tebas, né, com todo o povo de Israel, que naquela época já eram 12 tribos, formadas por hebreus, cananitas, hititas, que os hebreus eram chamados de abirus, pelos egípcios, e ele chegou ao pé do monte Horebe, né, no deserto do Sinai. Então, lá ele criou uma sociedade secreta, uma ordem secreta, chamada de Santa Loja. Foi a primeira loja que os hebreus, já na nossa fase de estudos da apostila 2, eu falo sobre várias fases. Aí tem da maçonaria, essa aqui é a fase da maçonaria de Moisés, certo? Então ele fundou uma loja chamada de Santa Loja, que era administrada por ele, Moisés, por Aloiabe e por Bezaleel, certo? Esse era o conselho da loja e tinha todos os outros aprendizes, conselheiros, companheiros e todos os outros até chegar a esse grande conselho. A segunda loja, feita pelos descendentes de Salomão, já por Salomão,
era a Sagrada Loja. Veja, a primeira loja era Santa Loja, a segunda loja é a Sagrada Loja, que é feita, o conselho, o Supremo Conselho era composto por Salomão, rei de Israel, Irã, rei de Tiro, e Irã Abef, no seio do Monte Moriá. Veja, o Irã Abiaf é a pessoa que aqui representa o faraó Sequenerê, certo? Sequenerê está conosco na espiritualidade. Ele é um dos irmãos que na Jerusalém espiritual, né? São 3 vilas de Salém, 3 vilas da paz que existem na espiritualidade, administrada por 600 cavaleiros da Nova Ordem de Cristo. Eu pretendo, antes de desencarnar, fazer de 21 mil cavaleiros da Ordem de Cristo a 21 milhões, certo? Antes de eu retornar para a espiritualidade. Bom, a terceira loja era formada pelo conselho, e o seu conselho é formado por Ageu, o profeta Josué, filho de Josedeque, sacerdote, herdeiro das tradições dos levitas, e de Arão, dos levitas de Arão, e formada também por Zorobabel, certo? Bom, gente, essas lojas tinham uma palavra-chave para os 3 mestres. Veja, na Nova Ordem de Cristo, certo? Nova Ordem de Cristo, nós temos três conselheiros. Veja, eu registrei a Nova Ordem de Cristo ano passado, ano 2020, certo? Mas as pessoas que fazem parte desse conselho de administrativo, a maioria deles não fazem parte, não tem o vínculo com a parte iniciática. Então nós vamos fazer uma nova diretoria agora, daqui a 2 meses. Então serão colocados o irmão mestre sacerdote, que já é o vice-presidente, vai ficar como irmão mestre sacerdote. Eu como presidente e grão-mestre. E o irmão ninja, Cláudio Senescal, o irmão ninja, que é o Senescal da Nova Ordem de Cristo, que é o irmão Cláudio, ficará como Senescal. Eu como presidente, o irmão ninja, que é o Cláudio, ficará como Senescal, que é a segunda pessoa da ordem, e o irmão Ivaldo Isaías Panta será o mestre sacerdote, certo? Esse será o conselho, o novo conselho da Nova Ordem de Cristo. Bom, nesse conselho existia uma palavra-chave nessas 3 lojas. Essa palavra-chave era formada em 3 idiomas: sumério, egípcio e hebreu. Essa palavra-chave significava: eu sou e serei Senhor dos céus, Pai de tudo. Essa palavra-chave, esse dizer que será a palavra-chave em egípcio, na mesma formatura, no mesmo formato que era usado desde da época de Moisés até Zorobabel, será a nossa palavra-chave do 5º grau, que vamos ter o grau Cavaleiros Companheiro do Caminho São Tiago Compostela, o grau Companheiro, que se dividirá em escudeiro e sargento, o grau Aprendiz, que já vai ter o cavaleiro, o grau companheiro vai ter o grau companheiro, que vai ter o cavaleiro, e o grau mestre, que já é o 4º grau, que vai ser o grau onde nós estaremos, certo? Veja, no 5º grau, a palavra-chave é essa: eu sou e serei Senhor dos céus, Pai de tudo. Bom, aí isso eu chamo para vocês, para esse livro do Eu Sou. Eu Sou faz parte de uma irmandade espiritual, na espiritualidade, certo? Que eu já estou aqui na Terra há muitos anos,
certo? Que ela tem como grão-mestre na espiritualidade o mestre Conde São Germano. Então, Conde São Germano, que foi o José, pai de Jesus, ele hoje é o mestre dessa ordem, dos ascensionados, certo? É uma ordem de luz que, a espiritualidade que hoje muitas pessoas usam. Aqueles que quiserem praticar os ritos do Eu Sou, tá aqui o livro, é só comprar, certo? Outra coisa que foi me perguntado, como era o meu altar? Veja, o meu altar é formado por um castiçal de 5 velas, um castiçalzinho pequeno de 1 vela, esta pilastra e uma mesa onde eu coloco os seguintes livros: o Novo Testamento, certo? O Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, e no meu altar, no meu Santos dos Santos, eu também uso o livro de Mormons. O livro de Mormon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, que são os livros da Igreja de Jesus Cristo do Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, certo? Eu estudo esses livros. Mas você, irmão, veja, agora vamos voltar para a prática da nova ordem de Cristo. Você que é judeu, você que é muçulmano, você pode fazer seu altar conforme a sua crença religiosa. E se você achar que não deve fazer os ritos cristãos que é feito no rito antigo e aceito, rito escocês antigo e aceito, que também é feito no rito do arco real, do real arco, então você pode seguir os ritos apenas egípcios, não tem problema, entendeu? É uma questão só de estudo seu. Bom, como eu falei no vídeo anterior, devemos, apesar de nós, eu estou lendo esse livro, que também vou passar para vocês do Telegram, certo? A Chave do Irã. Esse livro é maravilhoso, gente. Aconselho a vocês a comprar ou a imprimir o PDF, como vocês acharem melhor. Esse livro, eu discordo de algumas coisas. Veja, porque nós temos que ter a capacidade de discordar, certo? Você tem que ter a capacidade de não concordar com tudo que eu fale, certo? Veja, eu sou um templário reencarnado, um templário da nova ordem de Cristo, e eu não acredito, não vejo Jesus Cristo como um homem-deus, aquele homem-deus criado por João Evangelista e por Paulo de Tarso, certo? Esse homem-deus eu não acredito. Eu acredito no Jesus profeta, no Jesus mestre, grão-mestre, certo? Do Simédrio, que ele foi condenado à morte pelo Simédrio, no grau-mestre do Real Arco, você vai ver que há toda é composto pelo o mestre da loja, o grão-mestre da loja, e o conselho é chamado de Simédrio. Esse Simédrio representa o Simédrio que foi criado por Zorobabel lá atrás. E esse Simédrio era Jesus Cristo, era o mestre, o escolhido para ser o Cristo. Cristo é aquele que significa aquele que nasceu para reinar. E ele foi iniciado nos ritos crísticos dos essênios. Então, e como havia uma vontade imensa do sumo sacerdote do templo, né, Caifás, de tirar o poder dos descendentes de Davi, porque ele era da tribo de Levi,
Então ele queria que ficasse ele como sendo o mestre. Então ele mobilizou, pagou bem para isso, para que o povo condenasse Jesus, o rei dos judeus, e tirasse da crucificação Jesus Barrabás. Jesus Barrabás era Tiago, irmão de Jesus. Foram presos os dois. Então o povo escolheu entre Tiago, o justo, e não ficou com Jesus, pois Jesus tinha passado muito tempo estudando no Egito para se tornar o pilar real. Já Tiago tinha se preparado para ser o pilar sacerdotal. Durante os 7... Outra coisa que eu discordo do livro do Irã, que o reinado de Jesus só durou 1 ano. Não, Jesus começou a reinar desde a morte de José aos 23 anos, certo? E como todo iniciado, ele, nos ritos de mate, como o novo Horus, ele saiu para conhecer todas as propriedades que pertenceram a Salomão, tanto lá como aqui na América. Depois retornou. E nisso foi também ser iniciado nos ritos, nos 7 ritos dos essênios. Então, discordo disso também. Outra coisa que eu discordo, veja, existem livros psicólogos como que faz todo um estudo da psique de Jesus, do autocontrole da psique dele, da parte humanitária dessa psique. Então não se cria um personagem, como se faz acreditar aqui, baseado numa psique. Então, você pode criar um personagem, mas a psique dele não tem como, minha gente. Então, veja só, Jesus não era violento, Jesus era pacifista. Aqui faz crer que Jesus Cristo nesse livro aqui, a vida de Jesus ditada por ele mesmo, em espírito, ele diz que sim, que se envolveu em políticas. Mas veja só, essas políticas, ele queria mobilizar o povo, para que o povo cercasse o palácio de Herodes e levasse Herodes para fora, e assim criar uma resistência, para que não entrasse mais romanos em Israel. Mas não seria uma resistência armada, seria uma resistência pacifista. Ele queria ter direito ao trono que ele tinha por direito, certo? Temos que ler, estudando e nos preparando para discordar. Bom, gente, nosso vídeo está ficando muito longo, eu vou parar por aqui. Também aconselho aos irmãos estudarem esses 3 livros. Geometria Sagrada, que vai ficar para o nosso próximo grau. Já para o grau, vamos estudar no grau aprendiz. Os essênios. E como vamos falar a partir do grau companheiro, muito das vindas nossas à América, esse livro, certo? De William F. Mann. Então, gente, Colombo e os mistérios dos Templários na América. O outro é Os Essênios e os Manuscritos do Mar Morto, de Fernando Moretti. E o outro é Geometria Sagrada, de Nigel Perks. Para vocês, minha gente, uma excelente terça-feira, muita paz, muita luz. E aqueles que quiserem receber as apostilhas, é só entrar no e-mail que vai estar no link aqui abaixo ou no link acima, para que vocês possam ir conosco nos nossos estudos e se tornar um cavaleiro peregrino do caminho de Santiago Compostela e logo após um cavaleiro da nova ordem de Cristo. Gente, muita paz, muita luz.